nome é Paulo Campante e é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao pessoal do evento pelo convite. Tive a feliz coincidência de colocar na minha abertura exatamente uma ponte. Não foi combinado, a gente tem a mesma impressão que a Rafael, na verdade, precisamos construir essa ponte, precisamos estreitar esse relacionamento e encurtar as distâncias entre os dois países. Eu vou falar hoje aqui um pouquinho sobre agricultura. A minha ideia é ajudar a colocar um pouco mais, uma peça a mais nesse quebra-cabeça que é a Grande China. E para fazer isso, eu vou tentar contar uma história de um grande colega meu. Um tempo que eu morei na China e se tornou um grande amigo. O Mr. Sun, ele é do Ministério da Agricultura, e quando eu pedi para ele para me dar licença de contar a história dele, que eu acho que retrata bem o que é a agricultura na China, o que foi a agricultura e como está hoje. A transformação que a agricultura trouxe e que todas as transformações de inovação e tecnologia tiveram com relação à China. O Mr. Sun nasceu numa vila a 250 quilômetros de Beijing, na província de Hebei. Seus bisavós participaram da guerra, o seu avô é herói de guerra na guerra contra o Japão, na invasão japonesa. Seu avô e sua avó também, ainda adolescentes, participaram da guerra contra os japoneses. Seus pais viveram num período da China, que eu acho que a maioria daqui conhece, mas é extremamente interessante, que foi um período de escassez de alimentos, né? O governo chinês ele distribuía cupons para as famílias para poderem se alimentar nas décadas de 50, 60 e 70. Foi um período extremamente complicado para a China, e mais de 100 anos de guerra destruíram todas as cidades e o campo também. O Mr. Sun viveu nesse período de 70, ele disse que felizmente nunca passou fome, mas sofreu bastante dificuldade e lutou bastante para conseguir subir na vida, estudar e etc. O sonho naquela época do Mr. Sun, segundo ele, era poder ter um apartamento pequeno, numa grande cidade, um bom emprego, uma mulher que fosse razoavelmente bonita e um filho que não desse muito problema, quando era adolescente. Hoje, o Mr. Sun ele é casado, tem um bom emprego, trabalha no Ministério da Agricultura chinês, tem uma excelente qualidade de vida, café da manhã, almoço, jantar, uma variedade infinita de alimentos, né? Isso mudou radicalmente a vida de todos na China. Mr. Sun hoje tem 2 apartamentos na China, 2 carros, e, segundo ele, uma mulher inteligente e bonita. Então, acho que a história, quando eu perguntei para ele sobre a história dele, ele disse que teve muita sorte. Eu acho que, na verdade, não é sorte, na verdade, é um conjunto de transformações que a China passou durante esses últimos 40 anos. Aqui eu coloquei alguns números. Para se ter uma ideia, a China, nesses últimos 40 anos, tirou 740 milhões de pessoas da miséria, da pobreza. Isso são 3 Brasis, mais do que 3 Brasis. Então, você imagina o que é essa transformação em 40 anos, né? A renda per capita da China sai nos anos 90, de $360 e passa mais de 12 mil dólares agora em 2017. E um dado interessante também, 66% da população chinesa em 90 viviam com menos de $2 dia. Hoje você tem a maioria da população, 0,7% da população apenas, com menos de $2 por dia. A China tem um programa, recentemente foi colocado, que até 2020 vai acontecer a erradicação da pobreza na China, né? É uma tarefa bastante árdua. Bom, aqui alguns slides, eu vou passar mais rapidamente. Na verdade, retratam bem as transformações que aconteceram na China durante todo esse período, né? Desde uma sociedade onde você tinha os cupons, uma alimentação extremamente restrita, né, e planejada, até os grandes supermercados hoje, onde você compra, como o pessoal já colocou aqui, através do QR Code. São só as habitações, cidades, então houve realmente uma imensa transformação. Quem vai à China hoje, e a gente vai um ano, quando volta realmente é outra China e parece que você ainda não entendeu nada sobre aquele país. Tamanha transformação.
A China sempre teve um grande desafio, que foi como vão fazer para alimentar 1,4 bilhões de pessoas, um quinto da população mundial, em 9% de terras agricultáveis. Esse sempre foi o grande desafio chinês. Como alimentar a sua população, né? E só para ter você sabe quanto de alimentos a China consome por dia? 1.700.000 toneladas de alimentos por dia. Para se ter uma ideia de escala, a nossa safra, a recente safra agora do Brasil, são 200 milhões de toneladas, o que daria 120 dias para alimentar a população chinesa em 120 dias, 130 dias, mais ou menos. Isso nós estamos falando de toda a safra nossa. Então, realmente, é um desafio, e a China tem conseguido desempenhar um papel extremamente interessante e conseguido superar esses desafios todos. Desde o início, a China definiu que garantir alimento suficiente para todos era a primeira prioridade. Segurança alimentar sempre foi a primeira prioridade na China. Ainda durante as economias planejadas, garantir alimento suficiente para todos era o objetivo. No segundo momento, na reforma, era mais do que isso, garantir alimento para todos e um alimento com qualidade. E aí nós estamos falando de inocuidade de alimentos. E mais recentemente, garantir alimentos nutritivos de forma sustentável. E é isso que está acontecendo hoje. A China, com tecnologia, inovação, revertendo ou buscando reverter todos os processos que trabalharam na agricultura nos últimos anos, com energia limpa, energia renovável, trabalhando em inovação na parte de edição gênica, novos tipos de alimentos, alimentos mais nutritivos. Naquele momento, a China buscava ser suficiente em arroz, trigo e milho. É uma política chinesa. Mais de 98% desses alimentos já são produzidos na China e são suficientes para alimentar a população. Essa grande população de classe média que se construiu na China, está ávida para proteínas, alimentos mais nutritivos, mais gorduras e etc. Aqui é só para retratar a evolução da produção de grãos na China. Em 2013, eles atingiram 600 milhões de toneladas de produtos alimentícios, né, de grãos. Isso são 3 vezes a safra brasileira. Eu coloquei alguns números em cima para a gente ter uma ideia do que a China produz de alguns alimentos ali, milho, arroz, trigo, praticamente autossuficiente. Batata. Então, eu coloquei os Estados Unidos como a grande referencial, mas se você olha os números da China, são incomparáveis. A China produz de hortaliça talvez o número da nossa safra de grãos. Eu puxei alguns slides que retratam um pouquinho qual é a demanda, o que tem sido de demanda e crescimento do consumo na China. É impressionante. Eu coloquei esses quadros, mas poderiam ser qualquer outros. Se você buscar qualquer outro quadro de consumo de alimentos e consumo de bebidas e etc. na China, o cenário é o mesmo, né? Você vê aqui em produtos lácteos, é inacreditável que a China tem consumido. Café, aqui um pouco de hortaliças, cereais, etc. Mas pode ser qualquer tipo de alimento. Bom, isso vai continuar? Parece que sim. Todo mundo, pelo menos as palestras todas que nós estamos ouvindo aqui, e vejo com bastante felicidade que eu sigo na mesma linha, a China vai continuar consumindo. Claro, você tem uma diminuição da velocidade de crescimento, e isso é extremamente saudável. Pelo menos do ponto de vista de agricultura, a gente vê isso com bastante felicidade. A China precisa diminuir o passo e mudar, e ela já está ajustando a plataforma de crescimento, saindo de um crescimento de exportação de manufaturados para um crescimento baseado no consumo. A gente está vendo isso. Bom, eu citei algumas razões para acreditar no contínuo crescimento da China no consumo. A renda é um deles, toda essa classe média gerada, 75% provavelmente vai vir dessa nova classe média. Os milênios, na verdade, têm um outro hábito de consumo, têm um outro tipo de comportamento, vão ser responsáveis por grande parte desse crescimento.
pegando um gancho no que o pessoal já colocou, o e-commerce vai crescer cada vez mais, né? É uma tendência de você ter um formato mix aqui de comércio eletrônico. Serviços e varejo, a China está mudando a forma de comprar produtos, serviços vão ser provavelmente a próxima, o motor da economia chinesa vai ser serviço, não vai ser manufatura, não vai ser o setor secundário. E, claro, uma maior distribuição de cidades maiores e menores ali. Bom, e como é que a gente está inserido nisso? Como é que o Brasil está inserido nisso? Não é segredo para ninguém, a China é o nosso parceiro preferencial, né? O principal parceiro do Brasil é a China. 20% hoje de todas nossas transações comerciais é com a China. Então, a gente realmente não pode prescindir da China. Aqui são alguns números, da mesma forma que eu coloquei do consumo. Isso, se você pegar outros gráficos de outros produtos, vai ser a mesma coisa. Aqui é a soja, basicamente toda a soja que é produzida no Brasil tem como destino China. O valor da soja aqui na nossa pauta de exportação é 43%, para você ter uma ideia do que significa soja como exportação, como commodity, né? A gente gostaria de ver muito a pauta de exportação mais diversificada. Mas se você pegar aqui outros produtos, carne bovina, carne de frango, café, amendoim, açúcar e etc., o padrão é o mesmo. Nós temos uma participação bastante efetiva nesse mercado de importações da China. Agora, a gente tem um outro cenário aqui que eu gostaria de colocar. Eu falei de alguns produtos, essa é uma pesquisa um pouco mais antiga, mas o padrão não mudou. Isso aqui é a pauta de importação chinesa de alguns produtos, e o Brasil está praticamente fora, com exceção de soja, aqui, açúcar, carne de frango, nós estamos praticamente fora desse mercado. Esse mercado é um mercado aberto da China, é um mercado que está acontecendo. Ontem foi falado isso aqui e eu fiquei gravado com essa citação, não sei se foi o embaixador, mas a gente não vende para a China. Até hoje, a China comprou do Brasil. Nós não vendemos nada até agora. A China, que na verdade veio e comprou nossos produtos. Nós precisamos estabelecer uma agenda estratégica de longo prazo para que a gente consiga dialogar com a China, buscando, na verdade, estar mais presente nesses diversos produtos. Produtos finos, vinhos e outros mercados. Eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico da Apex, mas mercados que a gente deveria estar presente. Nós temos um péssimo hábito no Brasil, pelo menos no meu setor de agricultura, a estratégia nossa com a China é o seguinte: primeira dor de barriga que tiver, a gente junta uma comitiva, pega o ministro de plantão e vamos lá na China tentar resolver a situação. O mercado chinês não funciona assim. Você não negocia com a China dessa forma. Nós estamos há algum tempo já fazendo esse tipo de situação e os resultados nunca têm sido bons para nós. A gente precisa realmente de uma estratégia melhor, uma agenda de longo prazo, para que a gente consiga realmente estar inserido nesse mercado. A Apex fez um levantamento dos produtos que têm potencial. Isso é uma radiografia do ano passado, desse ano, mercados potenciais para o Brasil. E é impressionante, nós temos vários mercados, né, desde açúcar, chá, papel e celulose, a gente já tem bastante, peixes e crustáceos. Isso é o potencial de crescimento médio desses mercados na China. É inacreditável que nós não estamos participando desse mercado, ainda mais com uma vocação agrícola do Brasil, né? E se a gente não estabelecer uma agenda de longo prazo, estruturada, baseada na confiança, a gente dificilmente vamos competir com os outros países que já estão presentes, já estão fazendo o dever de casa. Foi falado ontem aqui de acordos de livre comércio, Peru, Chile, Costa Rica, Austrália, Nova Zelândia, todos eles com acordos de livre comércio com a China. Nós ainda estamos patinando, estamos ainda tentando ver como é que nós vamos fazer. Só deixar alguns
pensamentos, algumas ideias para colocar no papel, mas a China é um dos principais parceiros, talvez o maior parceiro do Brasil, e vai continuar sendo. A gente precisa estabelecer uma agenda estratégica de longo prazo com a China. Existe uma forte complementaridade entre os dois países, seja através do agronegócio, tecnologia, inovação. A gente precisa montar uma estratégia para trabalhar em ciência, tecnologia e educação. Avanços em acordos bilaterais, a gente precisa disso. Não adianta a gente ficar na estratégia de apagar incêndio toda hora que acontece um fechamento de um determinado mercado na China. E só para terminar, ontem foi colocado pela professora aqui a questão da iniciativa do Belt and Road. A gente precisa estar inserido dentro dessa iniciativa. Isso está acontecendo, reuniões já estão acontecendo, a China tem investido maciçamente nesses países para poder, em infraestrutura, para desenvolver o que talvez seja o maior investimento e maior desenvolvimento global dos próximos anos. A gente precisa, de alguma forma, estar inserido nessa discussão. Só para terminar, eu concordo exatamente com o Zé, a gente tem de mudar. Esse é o mapa mundi. Toda vez que a gente vai à China, a gente vê isso em colégios e universidades e nas empresas. Esse é o mapa mundi. A China está aqui. A gente tem de começar a olhar e um olhar diferente para esse mapa mundi. Tá bom? Muito obrigado.